Deixa eu trazer uma nota aqui importante. A Justiça de São Paulo negou uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores e liberou a realização de um jantar que será oferecido hoje à noite pelo governador Rodrigo Garcia ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O encontro, que também reunirá Tarcísio de Freitas, deputados federais, estaduais e prefeitos aliados, acontecerá na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes. Na ação, o presidente do Diretório Estadual do PT, Luiz Marinho, afirmou que o jantar seria um evento de campanha e, por isso, sua realização dentro de um prédio público ofende os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas. Na decisão, o juiz Otávio Tioiti Tokuda, da 10ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, afirmou que o petista não comprovou a ilegalidade ou ilegitimidade do ato, nem a lesão aos cofres públicos do estado de São Paulo. Constantino, mais uma aí para você comentar. Vamos lá, Paulo, eu vou pegar isso como um exemplo, né, uma ponta do iceberg, porque é o seguinte, qual é o truque do relativista? É falar que não dá para dizer que tem um lado, essa loucura toda que estamos vivendo, esse arbítrio todo por parte do TSE, do STF, em que pese quase todos terem sido indicados pelo PT, em que pese declarações públicas deles demonizando o Bolsonaro, em que pese o fato de Alexandre de Moraes ter sido secretário do Geraldo Alckmin, que é vice do Lula. Não podemos nem lembrar isso tudo, né? Então, esse tipo de decisão, não, foi contra aqui o PT num negocinho. Isso serve para o relativista fingir que há uma equivalência. Isso é que nem um cara que fala assim, não, eu já critiquei tanto Hitler quanto Bolsonaro. Eu critico todo mundo, eu sou independente. Esse cara está querendo deixar claro quem que ele está querendo demonizar. Né? Então, não há equivalência aqui. Todo mundo já percebeu que o TSE tem lado, que o ministro Alexandre de Moraes tem lado, que essa turma toda está agindo para beneficiar o PT, em que pese uma ou outra decisão pontual esporádica, né? O conjunto da obra é muito escancarado. Veja o absurdo em que chegamos e as decisões de cima vão percolando pelo sistema todo carcomido de justiça no Brasil. Nós temos Ministério Público Eleitoral querendo investigar a adega que vende vinho a R$22. Isso não é brincadeira. Tem uma decisão que mandou suspender um fusquinha de uma senhora com adesivos do Bolsonaro, porque diz que o tamanho exagera e vira um outdoor ambulante. O negócio tá doido, como diz o Serrão aí, o bagulho é doido. Então, se a gente não parar para falar a sério, sem disfarces, né? Que não é assim, não, é um arbítrio que não tem lado e todo mundo está preocupado. Se a gente não falar a sério que o sistema está agindo de maneira irregular, ilegal, para manipular uma eleição, a gente vai estar escondendo do nosso telespectador a verdade. A gente não vai estar fazendo análise. Então, assim, eu não vou analisar uma decisão aqui, outra decisão lá, porque isso é se perder nas árvores e deixar de lado a floresta. A floresta todo mundo está enxergando. Todo mundo está enxergando. Né? Então, de novo, Paulo, eu nunca vi isso antes, isso não é coisa de democracia. Hoje eu concedi uma entrevista a um canal americano, explicando, eu e outro colega da Jovem Pan também, eu soube que concedeu entrevista, outro que mora aqui, explicando o que está acontecendo no Brasil. E o meu resumo eu vou trazer aqui, em português. Né? O Brasil vive sim uma ameaça à democracia, mas não tem nada a ver com aquilo que aquela tucanada toda que assinou cartinha patética deu a entender. O Brasil não corre risco à democracia por parte do Poder Executivo, por parte do Bolsonaro. Esse está jogando dentro das 4 linhas desde o começo. A nossa democracia corre perigo por conta do STF/TSE. Piperno, por favor. Acontecem realmente muitas coisas diferentes dessa eleição aqui, mas vamos agora pegar já do fim. Dizer que o presidente Bolsonaro joga dentro das 4 linhas desde o começo é liberdade poética para jogar muita coisa para debaixo do tapete, né? Ele que durante muito tempo ameaçou e falou em não aceitar resultado desde que as eleições não fossem limpas, o que não se entende até hoje. Aliás, ele até aqui ainda não conseguiu dizer, olha, quem ganha leva. Nem isso ele conseguiu falar. Estimulou, por exemplo, a história de que o seu vice acabou propagando de que o STF, de que se estuda, por exemplo, ampliar o STF.
Lá atrás, e eu advertia isso desde quando eu entrei aqui no 3 em 1, de muitas decisões autoritárias e de muitas tentativas de enquadrar e de amordaçar opositores, quando, e não me canso de repetir aqui, aqueles 20 e poucos casos de tentativa de uso da Lei de Segurança Nacional. Tentou também, aliás, recentemente conseguiu impedir publicação, por exemplo, de uma matéria do portal UOL que falava sobre os seus imóveis. Tentou isso. Conseguiu no começo da tarde e perdeu a noite, mas tentou. Foi lá no tribunal para isso. Na semana passada, eu trouxe aqui, por exemplo, os casos aí do documentário do Luiz Nassif, que acabou sendo removido das plataformas. Daquele outro documentário lá que fala sobre as tais fakeadas e tal, nem assisti, nem levo muito a sério, mas quem sou eu para vetar, né, uma obra lá de alguém que tem uma outra visão diferente? Da mesma forma que eu também jamais vim aqui aprovar, por exemplo, remoção de conteúdo do pessoal da direita, que fosse, enfim, agressivo ou diferente daquilo que eu penso. Ontem mesmo eu trouxe aqui o pedido aí dos advogados e do presidente da República para remover 34 perfis que são contrários ao presidente, e tem lá no meio, por exemplo, da Tabata, do Fernando Haddad, do Felipe Neto. Então que democracia é essa? O histórico dele nunca indicou isso. Agora, pelo menos nesse momento em que ele tem chances reais aí de se tornar presidente mais uma vez, vamos tentar também respeitar as regras do jogo e não ir para o exterior, por exemplo, para falar, olha, se eu não tiver 60% dos votos, o TSE vai ter que explicar porque tem muita coisa estranha, né? Joga isso, né, ao vento aí para ver se alguém agarra alguma coisa e enfim, quem sabe estimula algum tipo de reação. Tem que ser mais responsável. Eu acho que irresponsabilidade de um lado gera irresponsabilidade e truculência e autoritarismo do outro, como a gente está vendo agora, indiscutivelmente. Serrão. Paulo, esse caso do jantar, que se referiu a essa última decisão judicial, é mais um exemplo do quanto a nossa legislação eleitoral ela está inadequada, fora da realidade. A legislação proíbe que você faça evento de campanha. O que é evento de campanha nesse sentido? Um jantar ser caracterizado evento de campanha. Jantar é um jantar, pô. Aí você proíbe de realizar jantar? A justiça no Brasil ela quer revogar a lei da gravidade no planeta Terra. Ela pode querer fazer. O juristocrata pode impor a sua vontade autocrática, só que não vai revogar a lei da gravidade. Então, é preciso que essa próxima legislatura, a 58ª, entre e reveja essa porcaria desse aparato legal brasileiro. É excessivo, é uma droga, é horrível. Tem que mexer nessa questão. Isso é uma questão fundamental. E só para ninguém esquecer, a gente está falando aqui de censura, tem coisa muito mais grave acontecendo. Em São Paulo hoje, uma loja de moto, isso está se repetindo direto, tá? Mas chamou a atenção com o noticiário, várias emissoras dando destaque a isso, uma loja de motocicleta lá, uma oficina, foi invadida por 12 jovens. Jovens, gente jovem. Foi lá, levaram uma motocicleta. O que isso tem de grave? Que é jovem roubando e não jovem cumprindo o seu papel de cidadão jovem. Segundo, não vai ter nenhuma punição. Se esse jovem for pego, vai ter muito pouca punição para ele. Se ele der azar de ser pego, ele vai entrar prematuramente por um maldito de um sistema quase carcerário. Vai passar pela Fundação Casa, que é a pré-escola da criminalidade, e depois ele pode acabar fazendo um estágio melhor para se tornar um bandido. Isso não é o ideal. Então, essa é outra questão que tem que ser mexida. Mas como é que você mexe com isso? Dando exemplo contra a impunidade. E olha o que fez o Superior Tribunal de Justiça. Olha a decisão que eles tomaram. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de, mediante o uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Ou seja, o cara pode invadir sua propriedade, que ele não será punido.
Aí se você lá dentro tem uma arma e dá um tiro no cara, quem é punido é você. Então, olha o nível de loucura a que estamos chegando nesse Brasil da juristocracia. É preciso dar uma parada. Essa eleição tem que ser resolvida e nós, o povo, vamos ter que resolver isso aqui. Não dá mais para viver dessa maneira. É muita insegurança jurídica. Tomé, para a gente fechar esse assunto. Olha, o meu jantar, gente, o que tem a ver um jantar com alguma coisa eleitoreira? Nós temos um governador de estado que está convidando um presidente da República junto com um futuro governador de estado para um encontro. O que isso vai mudar nas eleições? Quem vai votar mais no presidente ou a menos em um e outro por conta de um jantar? Então a gente vê que tudo que o presidente Jair Bolsonaro se envolve acaba tendo um ataque direto da direita. E eu fico aqui ouvindo, né, o Piperno falar e eu vejo ele enxergar a realidade distorcida da forma como ele vê, sem conseguir ter um equilíbrio entre o que acontece dos dois lados. Ele é muito crítico às fake news que são feitas ao Lula. Mas, ao mesmo tempo, existem fake news ou absurdos de ataques ao presidente Bolsonaro e nada é colocado. Se fala em democracia, qual é a democracia dos países que o Lula defende? Não há democracia. É só a gente olhar para o lado. E eles estão sempre dizendo a democracia do Brasil, a democracia do Brasil. Qual é a democracia dos amigos que nós temos do nosso ex-presidente Lula? Nenhuma. E aí eu me pergunto, por que não há essa crítica igual de um lado ou de outro? Por que há pesos e medidas diferentes de um lado ou de outro? Se acusa o presidente, os filhos de rachadinha, ok, é uma acusação, pode ser feita, mas quando a gente olha para tudo que aconteceu no Brasil do passado, todo mundo fecha os olhos, como se aquilo não tivesse acontecido. E aí nós vamos levar o país, quem sabe, né, por um caminho que ninguém de nós quer. Ninguém quer voltar ao passado. Ninguém quer que aconteça no Brasil o que aconteceu nos últimos anos. Nós podemos sim ter problemas hoje, podemos, mas há uma democracia. Se joga assim dentro das 4 linhas da Constituição, se pega pequenas palavras que o presidente falou em algum momento, mas quais foram as ações nesses 4 anos contra a democracia? Alguém perdeu direitos? Alguma coisa foi feita? Alguma decisão não foi respeitada? Então está muito cansativo isso e tudo o que acontece é contra o presidente Jair Bolsonaro. E o Lula está sempre preservado no seu pedestal, com o seu horário garantido político, com tudo voltando em volta dele. Nós não temos de maneira nenhuma ataque, né, aos blogs, às pessoas que falam da esquerda, mas da direita está todo mundo censurado, ninguém pode falar e está todo mundo com medo. Essa é a grande realidade. Você pode chamar o presidente de genocida, pode dizer que ele cometeu algum tipo de assédio sexual a meninas jovens, mas você não pode dizer o que aconteceu com o presidente Lula nos últimos anos. Está tudo errado no Brasil. Eu acho que se nós não nos levantarmos como sociedade, cada um de nós brasileiros, para tomar uma boa decisão, nós vamos ter tempos sombrios nos próximos anos.